Volvo, pela segurança de todos. Vamos seguir aqui com o nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Uma campanha publicitária que traz o olhar das crianças sobre a comunidade LGBTQIA+. Gerou uma treta entre a cantora Ludmilla e o apresentador Siqueira Júnior. Paulinha, conta tudo pra gente, por favor. Pois é, não sei se vocês assistiram a essa campanha publicitária, ela começou a circular na quinta-feira, e a ideia era trazer o olhar das crianças em relação à comunidade LGBTQIA+, através da pergunta, nossa, como eu vou explicar a sigla LGBTQIA+, para as crianças, né? E aí você tinha filhos de casais LGBTQIA+, falando de uma forma simples ali, do coração deles a respeito desse tema, falando sobre amor e respeito. Bom, aí a gente teve o Siqueira Júnior no Alerta Nacional da última sexta, na Rede TV, falando a respeito do que ele pensa dessa campanha, né? E aí, nesse contexto, ele chamou os homossexuais de raça desgraçada, de nojentos, e a gente vai conferir, infelizmente, aqui uma fala do Siqueira, gente, porque eu achei que foi pesadíssimo. Vamos conferir. A gente tá calado, engolindo essa raça desgraçada que quer que a gente aceite que a criança, deixa as crianças, rapaz, deixa a criança crescer, brincar, deixa ela descobrir por ela mesma. Tudo é no seu tempo. Agora é hora de brincar. Não, a criança, se você vê o comercial, é podre, Alice. Nojento, ridículo. Não, eu acho que homem pode beijar homem, mulher pode beijar. Que conversa é essa pra criança, rapaz? O cara que criou essa campanha é um vagabundo. Isso é um vagabundo que fez um negócio desse. Ele e a turminha dele, dessa agência de propaganda. Já deixei lá meu recado, lá no oficial, tá? Eu deixei lá minha mensagem. Na página oficial de vocês, eu já deixei, como a minha conta é verificada, vocês vão saber que sou eu mesmo. Fui eu que deixei lá o meu repúdio, nojo de vocês, nojo. O que vocês estão fazendo com as crianças hoje é, vocês não têm filhos, vocês não têm filhos, vocês não vão ter filhos, vocês não reproduzem, vocês não procriam e querem acabar com a minha família e a família dos brasileiros. Vocês são nojentos, vocês chegaram ao limite. Paulinha. Olha, peraí. Esse vídeo tem 5 minutos, tá? Quem quiser conferir na íntegra é fácil, porque tá aí dividido. E tá no programa dele, né? Que tá no YouTube. Acho que quem quiser ouvir na íntegra, eu não pude trazer aqui na íntegra. Mas tem mais um pedacinho, se eu não me engano. Tem aí, produção? Ou não sei se juntaram os dois. Mas tem mais um pedacinho pra gente conferir. Não me importa o que você faz entre 4 paredes, não me interessa. Como não me interessa a você o que eu faço entre 4 paredes, não me interessa. É um direito seu. Agora, envolver criança, isso é pedofilia, isso aí, sabe, é a pior jogada que eu já vi de agência de propaganda, mais nojenta do mundo. Isso é pedofilia, isso aí, não tem outro nome não, é pedofilia, é abuso infantil. Vocês querem pegar as crianças e dizer que não, é normal, olha. Papai tá tomando banho com o papai. Peraí, quem é? O careca ou o bigode? Quem é tua mãe? Já tá virando zona isso. A criança que tá pagando caro. Ah, é preconceito? É, o preconceito existe. Vocês é que querem engolir a pulso dizendo que é normal. Não é normal, rapaz. Não é. Não é normal, não. Pode ser pra você, seu macho, dentro da sua casa. Mas na vida do cidadão brasileiro, do homem de bem, do pai de família, de uma família tradicional brasileira, nunca vai ser normal. Aí foi ruim. Olha, vamos lá. Desculpa aí se você teve que ser confrontado aí com a fala do Siqueira. Eu achei muito desrespeitoso, para dizer o mínimo, principalmente na data de hoje. Mas vamos continuar, porque no domingo a cantora Ludmilla compartilhou um vídeo, né, esse trecho de 5 minutos, e ela também fez um apelo para o Ministério Público Federal. Olha o que disse a Ludmilla. São por discursos de ódio como esse que diversas pessoas são agredidas e assassinadas todos os dias. Em caso bem recente é o da Roberta Silva, mulher trans de 32 anos, que foi queimada viva em Recife e teve 40% do
do corpo atingido. Gente, o que está acontecendo com a sociedade? Aí ela segue. A LGBTQIA+fobia se enquadrou enquanto crime para o Supremo Tribunal Federal em 2019. Um discurso desse ser falado em TV aberta é inadmissível. O Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Se todos fossem educados e seguissem o que Jesus ensinou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, o mundo não teria tanto ódio como tem, não teria tanto preconceito como tem. Por favor, Ministério Público Federal, faça alguma coisa. Essas pessoas não podem ficar impunes. Para quem não viu essa campanha linda, deixo aqui para vocês admirarem e para deixar o coração de vocês quentinho e entendam, família é onde existe amor. Então tá aí, a Aliança Nacional LGBTQIA+, também disse publicamente que vai entrar na justiça, vai procurar inclusive os patrocinadores do programa Alerta Nacional com o intuito de assegurar que esse telejornal não vire palco para difamação e pânico moral. E aí a gente tem também uma outra situação em relação a isso, a essa campanha dessa marca de fast food, de uma escola que se pronunciou ali nas redes sociais, uma escola que se coloca como conservadora, enfim, e diz que essa campanha é uma seta inflamada do inimigo, pediu a atenção das famílias cristãs para defender os nossos filhos, então isso também causou uma balbúrdia, repercutiu essa campanha, inclusive do Burger King, que eu tô pensando em almoçar lá hoje, porque depois de tudo isso, gente, o que é isso? Eu achei, assim, muito me feriu. Eu nem sou LGBTQIA+, gente, eu me considero aliada, mas eu me senti ofendidíssima por isso que esse cara falou. A minha família por, sei lá, coincidência aí do mundo, a tradicional brasileira. Eu e meu marido, 2 filhinhos lá, cachorro e gato, há 10 anos. E as outras famílias são famílias também e merecem ser respeitadas. É ele quem está desrespeitando muita gente aqui no Brasil. Muito bem, Paulinha. Adriles, tinha necessidade de colocar crianças nessa campanha? Deixa eu só falar uma coisa. Eu não tive certeza que o Siqueira estava se referindo exatamente Não, estava se referindo à população homossexual, que diversas vezes ele fala dos idealizadores da campanha, quer sejam homossexuais ou não. O que eu reputei não defensável na fala dele é quando ele associa caráter e índole, homens de bem, com homossexualidade. Aí sim, eu faço esse rechaço. Agora, em relação... Eu não estava dizendo que ele... Quando ele fala raça desgraçada, ele não estava se referindo a homossexuais. Não. Vocês que não reproduzem... vocês não procriam, vocês não reproduzem. Mas eventualmente eu acho que a ideia passou de todos os limites. Tudo bem, eu acho que a fala dele é muito ruim, muito mal colocada, mas não dá para especificar que ele estava se referindo a homossexuais que estavam concebendo a campanha. Eu acho que tem que fazer essa diferenciação para não fazer uma acusação injusta. Mas vamos lá. Eu acho, primeiro... As crianças. Acho um erro colocar crianças numa pauta identitária dessas. Por que eu acho um erro? Tudo bem, a campanha em si, ela é até doce, ela não é agressiva, ela não sexualiza precoce crianças, como o Siqueira disse, isso é uma besteira que ele falou realmente. Pedofilia. Não, tudo bem, a fala dele, agora vamos falar do Burger King. Agora, primeiro, é uma coisa que ganha dinheiro, igual falei aqui várias vezes, pautas identitárias são associadas a grandes empresas que lucram com isso, quer sejam essas pautas justas ou não, ou exageradas ou não. O meu receio é estabelecer exatamente essa infantilização para criar uma empatia a um desvio de norma. Por mais que a gente tenha empatia por homossexuais e transexuais, a gente tem que perceber que o molde da família tradicional é a heterossexual que gera frutos, etc., e que é a tessitura básica da sociedade brasileira e mundial, né? Quando você faz uma apologia, qual que é o meu problema em ver crianças assim? Você faz uma distinção muito ambígua entre o que é combate ao preconceito e normalização desse desvio de conduta. Por que isso é problemático? Muitas vezes a criança, na maioria das vezes, ela assimila por imitação, pelo ambiente que ela está, comportamentos e, inclusive, criação de um tipo de desejo desviante dessa norma de conduta. Um desejo, inclusive, que pode ser normatizado para você transformar o seu corpo. E aqui eu dou dados. Na Inglaterra, por exemplo, houve um aumento de 300% nos últimos 10 anos de cirurgia de mudança de sexo. Isso é por uma liberação
de uma coisa que estava oclusa ou por um tipo de propaganda? Aquela velha discussão que a gente tem sempre aqui. Então, colocar crianças nesse assunto, estabelecer um tipo de, não de empatia, mas de apologia. Na Globo, por exemplo, 2 anos atrás, todo dia tinha em novelas, em programas de televisão, no Fantástico, em jornais, a questão da disforia de gênero sendo colocada como se fosse uma coisa praticamente normal. Então, eu acho muito perigoso, muito ambíguo, um terreno muito fluido de se colocar crianças falando de disforia de gênero, e aí você confunde uma educação para respeitar a diferença, o desvio da conduta, como se fosse uma apologia à normalização do desvio de conduta. Eu acho que é nesse sentido que deve se fazer a crítica ao Burger King. Joel, teve homofobia no que o Siqueira disse? Perigoso, Adriles. Perigoso é viver numa sociedade que aceita um discurso asqueroso e violento como esse do Siqueira Júnior. Uma sociedade em que pessoas, por exemplo, por serem transexuais, podem ser mortas na rua. Por serem homossexuais e demonstrarem isso, podem ser agredidos e mortos na rua. O caso mais recente é de um jovem que estava numa barbearia. Levou tiros e morreu. O cara nem roubou nada. Esse é o perigo da nossa sociedade hoje em dia. O perigo de um preconceito violentíssimo que agride, que mata e nos piores casos mata. Mas não quer dizer que antes disso, o resto estava tudo bem. Não. Que violenta de maneiras psicológicas, sociais. Milhões e milhões de pessoas pelo simples fato de serem quem são. Isso foi o discurso do Siqueira, uma das coisas mais asquerosas que eu já ouvi na TV. Não me é surpresa, ele está desesperado por audiência, ele fala qualquer absurdo para conseguir um pouquinho a mais de lugar ao sol, aparecer um pouquinho mais com as imbecilidades que ele continua repetindo, continua vomitando. Não é surpresa nenhuma. E a campanha do Burger King, absolutamente nada de errado. Criança não sabe que adulto namora, que adulto se casa? Então, se ela tem como saber que adulto namora, e óbvio que sabe, pode saber também que, olha, podem ser 2 adultos homens, podem ser 2 adultas mulheres. Não tem problema nenhum nisso. Pelo contrário, o problema... Por que surgiu essa campanha? Porque aquele papo, a gente viu a Patrícia Bravanel umas semanas atrás, ele dizendo, eu não sei como falar para os meus filhos, é uma coisa muito difícil, não sei o quê. É simples. É natural, não precisa ser a coisa mais difícil, não é um bicho de 7 cabeças. A criança não vai chegar cheia de medos e ficar traumatizada, nem nada disso. Porque é parte natural da sociedade, da vida em sociedade do ser humano como ele é. Então a campanha do Burger King, sim, fez um trabalho positivo, óbvio, é uma empresa querendo lucrar. E não vamos ter ilusões de que, nossa, então realmente ela está disposta a mudar o mundo. Não chega a tanto, mas um trabalho positivo de colocação e de informação e de mostrar que é simples. E, pelo contrário, o discurso do Siqueira, esse sim, um negócio asqueroso e perigoso para a sociedade. Enquanto isso for tolerado na sociedade, achado bonito, achado normal, achado engraçado, vamos aplaudir, é o que ele pensa, não me espanta que uma sociedade assim também seja uma sociedade com muita violência contra pessoas inocentes. Agora só um minuto, Adriles, porque esse ponto que o Joel toca na questão mercadológica, eu acho que é o que valeu real nessa campanha, porque isso tudo também é uma estratégia de marketing de fazer um tema polêmico ser debatido. O que a gente está fazendo aqui no Morning Show agora é repercutir numa campanha. Mas foi certo ou não? Foi de maneira correta ou não? A discussão para mim é essa. Eu não estou entrando no mérito. Eu entro nesse mérito. Eu estou entrando na cabeça de quem produziu esta campanha, que tinha como objetivo colocar a marca em destaque. Ganhar dinheiro, vamos ser sinceros. Ganhar dinheiro com isso. Para mim tá muito clara essa questão. Não, eu acho que a publicitária sempre vai ter essa intenção. Eu tô de acordo com o Joel. Eles não têm o objetivo de mudar o mundo ali. Ali é uma questão mercadológica, essencialmente capitalista. Você pode buscar fazer dinheiro fazendo bem ou fazendo mal. Burger King buscou fazendo bem, Siqueira fazendo mal. Não sei se é fazendo bem. A questão é, uma criança, Joel, ela não tem exatamente nem preconceito, nem conceito. Ela tá absorvendo o mundo, e as crianças colocadas ali têm uma idade muito, mas muito baixa. Então, quando você faz uma identificação clara com um tipo de padrão desviante, nada contra a transexualidade, pelo amor de Deus, nada contra a homossexualidade, você está assimilando na cabeça da criança um tipo de normalidade que não é hegemônica. Ou seja, você está confundindo uma educação contra o preconceito com uma assimilação de uma normalidade que não é de 99% Ela sabe que existe, qual o problema em saber que existe? E as crianças na propaganda têm pais homossexuais e mães. E tá tudo bem. E eu queria atualizar também que homossexuais, Adriles, são pais. São pais. Eles procriam
Sim, amor. Não tem nenhum problema. Eles são pais e eles vão criar os seus filhos com muita dignidade dentro de um conceito maravilhoso, que é o conceito do amor e da aceitação ao outro. Porque pra que você colocar um conceito... Calma, Paulinha. A gente tá falando de diversidade esse mês. Hoje é um dia importante. Não tem conceito de sexualização. Tem. O Joel falou muito bem. A criança sabe que as famílias, elas são concebidas de diversas formas. Não, mas hegemonicamente de uma forma só, Paula. E daí a gente só fala do hegemônico. Não, eu tô querendo dizer isso aqui. O meu ponto não é esse, relaxa, amor. Outros tipos de família não acabam comprometendo qualquer outro tipo de família. Faz uma apologia, a minha família não bota em xeque nenhum outro tipo de família. O meu ponto é muito simples. Isso é muito simples. O meu ponto é muito simples. O interesse em criar filhos que aceitem a diversidade, mas não precisa colocar a criança no meio. Das iguais e das diferentes. Não precisa colocar. A criança não tem preconceito por natureza, ela está sendo formada. Ela faz parte da sociedade. Apenas explicaram. Ela vai crescer, faz uma campanha. Ser adulto, deixa eu falar. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu falar. Faz uma campanha, deixa eu falar. Só e a criança claramente entende bem mais do que você sobre esse assunto. Aí, Paulinha, o meu ponto é... Você fala pra caramba, não dá pra falar aqui se não falar em cima de você. Vai, Adriles, fala. Faça-se uma campanha contra preconceito de quem já tem o preconceito arraigado, que é o adulto. Faz você essa campanha. Deixa eu falar, Paula. Esse sim merece ser reeducado. A criança está sendo educada. Para ser educada, primeiro você tem que dar o exemplo de um papel normativo convencional. Depois ela vai perceber... Você mencionou isso, né, Depois ela vai dizer... Não, a convenção é essa. Vai você fazer uma campanha com o Siqueira para melhorar o que ele falou. Paula, você tá sabe mais do que ele. Deixa eu dar um exemplo. Você está brigando pela pessoa errada. Você está brigando pela pessoa. Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei eu mesmo. Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei no meu colégio, onde eu fiz ginásio e depois ensino médio. Havia um garoto visivelmente afeminado. Sempre tem, gente. Adriles, ele passava, eu lembro de vê-lo passando recreios sozinho no meio de um campo. Beleza. E eu sei que outros alunos combinavam de bater nele por nada. Por isso, apenas por isso. Muito bem. Uma campanha como essa, dizendo, explique para os seus filhos, mostre como é normal. Quem sabe pode diminuir esse tipo de violência. Muito bem. Estouramos, gente. Estouramos o tempo aqui. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial.